Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início então à nossa primeira unidade, Introdução ao Planejamento Público. O tema da aula de hoje é por que planejar. Mas antes de efetivarmos a parte mais conceitual, quero deixar um pequeno aviso. Todo esse material encontra-se no nosso ambiente virtual, através não só dessas aulas em PowerPoint, mas principalmente via o nosso caderno. Nosso caderno, ele tem toda a disciplina e lá vocês poderão aprofundar esse conhecimento. Diante do que aqui está sendo colocado, é importante entender que esta unidade irá não só trabalhar esses conceitos básicos e os modelos que são mais representativos, mas levantarmos algumas inquietações que todo bom administrador tem que ter muito bem trabalhado na sua formação. Por exemplo, por que planejar? Quando é preciso planejar? O que é planejar? Ok? Então, vamos em frente. Bom estudo a todos. Um dos momentos inquietantes na nossa formação é entender a importância do planejamento. Então, a primeira dúvida não poderia ser, senão, o porquê planejar. Alguns autores, destacando essa leitura desse momento complexo do planejamento, e alguns enfatizam que, do ponto de vista público, existe um certo desprestígio, uma perda desse espaço do planejamento público. Então, faz-se necessário, a partir desta indagação, levantarmos alguns autores que fazem um certo levantamento de pontos interessantes para refletirmos um pouco sobre a crise do planejamento. Então, vamos aos principais pontos levantados por Castor e Suga no que tange à crise do planejamento. O primeiro ponto, ele destaca a distinção entre quem planeja e quem executa, na percepção de mentes e mãos. E ele reforça a ideia de que, frequentemente, há falta de compromisso daqueles que executam as atividades em detrimento daqueles que as conceberam. O próximo ponto levantado pelos autores é a mistificação do planejamento, como sendo uma função de uma elite de teóricos que são altamente qualificados e, consequentemente, vistos como isolados do mundo real, propondo situações mirabolantes, inaplicáveis no mundo real. O próximo ponto levantado pelos dois autores é a separação entre as dimensões técnicas e dimensões políticas, como uma pretensa suficiência das primeiras e supressão das últimas. E, pelo último ponto levantado nessa obra, a excessiva valorização da forma, como mistificação dos formulários e tabelas a serem preenchidos em tempos, de modo repetitivo e divorciado da realidade dinâmica que deveriam ser incorporadas às organizações. Ou seja, eles acham que é colocado de uma forma muito burocrática os processos, e isso poderia ser mais facilitado. Dando continuidade, então, à nossa leitura, vem a seguinte indagação: quando é preciso planejar? Então, são levantados alguns tópicos. Por exemplo, quando tem um objetivo e quer alcançá-lo. Esse objetivo tem que ser, teoricamente, tangível. Por isso que nós tentamos trazer o escopo do planejamento, porque nós precisamos mensurar os resultados para sabermos quanto somos próximos ou longe de alcançá-los. O outro ponto é quando diferentes pessoas ou organizações participam da ação. Saber quem são esses atores é de suma importância para podermos conceber o planejamento de forma mais efetiva. Quando há necessidade de compatibilizarmos um conjunto diversificado de ações, quando os recursos são difíceis de serem alcançados, quando os recursos são escassos, quando é preciso escolher prioridade. Esses são alguns pontos que têm que ser base de uma reflexão por todo e qualquer gestor, antes mesmo de cairmos direto sobre o papel e tentarmos traçarmos esses novos horizontes para a organização. Agora que avançamos um pouquinho no entendimento do porquê, quando planejar, é importante, então, desmistificar a questão do planejamento na perspectiva inversa. O que não é planejamento? O que não é planejamento? O improvisar, a tentativa de se prever o futuro, ou seja, supor que as coisas se passarão no futuro como está sendo concebido no plano. Ou mesmo, formular um plano que seja um texto morto, que não apoie a ação de forma efetiva, logicamente, que não
contém informações que permitam acompanhamento, principalmente através de indicadores, e adequação para manter-se na direção rumo aos objetivos pretendidos. Diante disso, já podemos agora inferir o que seja planejar. Planejar nada mais é que conceber ações e operações para se atingir um determinado objetivo, ou mesmo acompanhar a realização de ações, introduzir modificações nas dimensões tomadas, caso sejam necessárias, e aprender com os erros e acertos para decidir sobre outras ações. Outros autores reforçam a ideia de que planejar é preparar a organização para uma ação concreta, é a parte de concepção. Ou mesmo acompanhá-la e revisá-la, é a parte de monitoração e avaliação. E por último, criticar as ações feitas depois do encerramento do processo. Somando-se tudo isso, eu posso entender que o planejamento é uma constante dentro da perspectiva da organização, que vai desde a sua concepção até o seu encerramento. Feita as breves, por não dizer importantes, associações conceituais no que tange a disciplina de planejamento, vamos dar continuidade na próxima aula, enfocando outros aspectos importantes da nossa disciplina. Conto com a participação dos senhores na próxima aula. Um grande abraço.